É isso, galera. Começamos a primeira renovação desse pomar que a gente vem compartilhando aqui com vocês. E acho que vai ser um bom formato da gente estar continuando essa conversa, que é o trabalho nessa área. Renovação é uma dúvida para muitas pessoas, principalmente quando você fala de não necessariamente ter que renovar toda a área. Mais para frente eu explico o objetivo do que a gente está fazendo aqui. E é isso, primeira coisa para poder mostrar para vocês, observa essa quantidade, né, de biomassa remanescente que está aqui. Vou pegar para vocês terem uma noção, ó o volume do que fica. Então isso para você ver a importância de cobrir o solo com uma quantidade, com um volume que seja representativo. Estamos falando já de 6 meses, é a idade que essa área tem, não colocamos mais biomassa e assim segue. Esse material ele já vai vir aqui para o canteiro de árvore, que indiretamente é uma maneira de você estar beneficiando a área como um todo. E é isso, a intenção desse vídeo é mostrar para vocês o que a gente vai fazer agora. Vamos nessa. Uma das coisas que a gente plantou aqui foi um feijão vagem nativo, inclusive colhemos bastante semente dele. Agora sim a gente vai poder plantar para poder se alimentar. A intenção nesse início foi só para reproduzir a semente. Agora eu queria mostrar, né, talvez você nunca tenha visto, alguém nunca tenha visto essas bactérias que fixam nitrogênio. Por isso o feijão ser essa planta tão fantástica, ele já estava crescendo espontaneamente. E aqui vocês veem, ó, a diferença de uma bactéria que fixa nitrogênio para o nematóide, por exemplo, é que ele destaca mais fácil. Ó. Você mexe, ele rapidamente sai. São duas bolinhas muito pequenininhas no caso dessa, mas só que você consegue ver que ela destaca bem facilmente. Vou pedir para a Natália aproximar aqui da raiz, para vocês verem um pouquinho melhor. Então isso é uma coisa muito interessante quando a gente está falando de plantas, né? Por isso que quando a gente fala de podar, quando a gente fala de renovar, de plantar feijão de porco, olha o tamanho desse feijão, ele mal iniciou o ciclo dele e ele já está contribuindo, né? Ele já está colaborando. É claro que isso não é a única coisa que é necessária, mas quando eu falo sobre a gente confiar nas plantas, é nesse sentido, né? Elas desencadeiam processos e é isso que a gente precisa conhecer, implantar, confiar e saber, né, conduzir para que isso se potencialize cada vez mais. E agora falando em relação aqui a fofar os canteiros, o esforço que a gente está fazendo agora não chega a ser 30% do que a gente colocou no ponto de partida, né? Então por isso que eu tenho falado, dá atenção a preparar o solo com carinho realmente, exige fisicamente, mas se você começar a prestar atenção no que você está fazendo e como você está fazendo, dedicando energia de forma correta, você vai ver que esse retrabalho ele fica muito mais leve e, sobretudo, você vai percebendo que o solo ele vai realmente começando a ter agregado em vida. Ó. Antes aqui, esses torrões maiores, a gente não conseguia quebrar. Agora ele já está se desfazendo. Ó. Ele já está se fazendo em grumos menores. Agora ele está mais poroso. Você consegue ver que ele tem mais poros. Ó, como ele já está muito mais friável. É claro, ó, aqui como tem resíduo de raízes. Tem muito trabalho ainda a ser feito? Tem muito trabalho ainda a ser feito. Mas o ponto é, galera, terra é algo para ser trabalhado. Se você trabalha na direção errada, muito provavelmente você tem essa consciência, ele vai declinando, a vida vai se perdendo. Agora, à medida que você trabalha na direção para que isso fique cada vez melhor, mais forte, você vê esse crescimento em vida a olho nu, assim dizendo. Eu não comentei com vocês, por exemplo, mas logo depois daquele manejo que fizemos aqui nessa linha, a gente colheu bastante quiabo. E eu disse que ele não estava assim e tal, né? Não tinha se desenvolvido muito bem. E a gente colheu bastante quiabo. E isso só me dá mais uma mensagem, mais uma vez, cara, a importância de você fazer esse manejo que é básico. Entende? De deixar o solo bem coberto, de fazer as podas na hora certa, de ter as linhas de árvore, enquanto essa coluna vertebral que está o tempo todo emitindo energia de crescimento ali para o sistema. Então isso é uma coisa muito importante. E aí eu volto a falar, existem sistemas com características distintas. Esse em que você renova, ele vai sempre estar senescendo. O que é senescendo, Patrick? Ele vai estar envelhecendo. Plantou o feijão vagem, ele acabou o ciclo dele. Plantou o quiabo, acabou o ciclo dele. Então a gente tem que estar vindo aqui e fazendo esse trabalho. E é legal no sentido de impulsionar o sistema para frente. Vocês viram a quantidade remanescente de matéria orgânica que ficou, o solo como está mais fácil de trabalhar. Essa matéria orgânica remanescente já chega aqui para o canteiro de árvore, que recebe essa adubação. Então essa dinâmica, quando a gente entra, quando o homem entra para fazer o trabalho, ela passa a ser muito interessante.
Mas não pense que todo sistema é assim. Você pode ter sistemas, como é o caso do módulo que a gente tem lá em cima, e é o módulo que a gente está fazendo agora, a gente está fazendo uma área nova também, já estamos gravando, vamos mostrar. Tem uma dinâmica diferente, mas só que ele segue esse mesmo princípio de ser um sistema que está em constante movimento. Nesse caso, o movimento aqui a gente está fazendo literalmente, refazendo, mexendo na terra, vamos cobrir de novo, vamos plantar de novo, mas esse é só um ponto para aí vocês irem ampliando a visão de vocês, como as áreas elas podem ir avançando e como elas têm também características diferentes. Eu tenho falado para vocês que eu tenho utilizado o mínimo de insumo possível e dada a atenção da gente colocar o máximo de matéria orgânica. Em todos os plantios que eu tenho feito tem sido assim, e aqui a gente misturou um pouco desse um esterco, aquele esterco que já vai virando praticamente um composto, né? E com o resíduo da produção do shiitake. Eu falei sobre o resíduo da produção do shiitake no vídeo da estufa que a gente construiu, e a gente está utilizando esse material. Então é basicamente isso que a gente está usando, é muito pouco se você for considerar. Antes de mostrar para vocês como é que a gente vai colocar ali, só venha rapidinho aqui como é que está aquele plantio. Aqui já foi colhendo. Então observa aqui esse trecho, por exemplo, a mesma coisa a gente está fazendo ali. A gente abriu, né, a terra para poder expor, organizar a matéria orgânica. E as plantas estão vindo bem bonitas, estão vindo forte. Inclusive a gente plantou coisas mais exigentes, plantas mais exigentes dessa vez. Foi o caso, por exemplo, do alho poró. E você vê que ele está vindo bem forte, ele está vindo bem bonito. E uma outra planta que a gente está testando aqui agora é o tomate. O canteiro do lado, os passarinhos, a gente ficou 2 semanas fora, os passarinhos fizeram a festa. Mas a gente vai estar refazendo ele também. E é isso. Agora a gente vai começar a plantar as mudas de fato. A gente está dividido entre 2 áreas que a gente está começando a plantar. Falei isso para vocês, vou explicar melhor daqui a pouquinho. Beleza? Então nesse caso aqui, o que eu faço nessa situação é simplesmente eu coloco uma mão, eu misturo com um pouco da terra que estava, e aí você vai dosando de acordo com a quantidade que você tem. E isso é uma coisa, galera, que está dentro de um princípio que Primavera fala, que quando uma planta ou semente, ela germina, se ela tiver acesso a um pouquinho dos nutrientes, né, que pode ser disponível via adubação, via biomassa, ela tem muito mais chance de encontrá-los ao longo do solo, diferentemente de uma planta que não teve esse contato com esses nutrientes enquanto germinou. Então você vê que isso funciona, né? Essa é uma forma interessante de você conseguir utilizar o pouco insumo que você tiver na sua propriedade, e lembrando que o foco principal, no final das contas, é você estar criando condições no solo, né? Isso aqui é só um input para a gente poder estar plantando um brócolis, um repolho, essas plantas que são bem exigentes. E como eu falei com vocês, o que a gente está utilizando aqui é muito pouco, né? Antes de começar a falar o que foi que a gente fez aqui nesse canteiro exatamente, já mostrei algumas coisas. É recente a minha chegada aqui em Itapiraí, interior de São Paulo, então um dos objetivos quando você fala de estar no campo é de você conseguir produzir o seu próprio alimento, ou grande parte dele. Isso é uma coisa muito importante. E quando você começa a entender que você não pode isolar tanto as áreas, ou seja, que apesar das áreas terem objetivos diferentes, elas acabam dialogando. Então aqui, por exemplo, esse canteiro menor, ele super atende a gente em termos desses temperos básicos, né? Algumas verduras e legumes básicos, no caso de folhosas, algumas raízes, temperos, coentro, cebolinha, brócolis, enfim. Então, nessa nova área que a gente vai fazer, por exemplo, a gente não tem interesse em gerar tantos excedentes, né? Então, o que a gente vai estar fazendo lá, é diferente dessa área aqui, é estar produzindo alguns alimentos e ervas, como o caso do alho poró, que a gente pode estar desidratando, e focando agora essa primavera-verão nos grãos, certo? Por que eu estou dando esse contexto para vocês? Para vocês não separarem tanto uma área e a outra, certo? Porque se eu planto as mesmas coisas aqui, ou se planto as mesmas coisas na mesma quantidade, você tem muita chance de gerar excedente de alimento, às vezes que você não tem interesse, entende? Ou que não tem uma via de comercialização tão interessante no lugar que você está. Então é muito importante você conseguir conciliar, mas sobretudo fazer ambas as áreas dialogarem
e pensando no objetivo delas. Como eu falei, esse espaço aqui, a princípio, super atende a gente nessas plantas que eu mencionei, e ao mesmo tempo a gente consegue planejar uma outra área que vai cumprir com o objetivo que a gente quer, que é produzir grãos e futuramente lá algumas frutas. Pedi para Natália mostrar para vocês aí mais de perto, como eu disse, a gente trabalhou com esses becinhos circulares, que é uma alternativa interessante quando você quer alocar bem as plantas. Quando você abre daquela maneira, às vezes você acaba perdendo alguns espaços. Aqui, por exemplo, eu poderia ter um coentro, eu poderia ter uma rúcula, não teria problema nenhum. Mas cada vez que eu faço isso, mais eu espremo aquelas plantas que estão aqui, então você tem que prestar bem atenção no quão denso vai ficar o seu canteiro. No caso, se você tem animais ou se é uma área que venta bastante, principalmente no início, às vezes isso não é interessante porque o material acaba sufocando as plantinhas. Mas enfim, uma dica, às vezes você pode estar fazendo um canteiro desse, cobrindo um canteiro pela primeira vez, e uma dica, pelo menos que eu gosto de fazer, à medida que você vai avançando, é mais fácil você fazer isso daqui. Quando a pessoa está começando, é mais difícil. Uma recomendação simples é você olhar, por exemplo, as dicas de cultivo convencional da maioria dessas plantas aqui, Todas elas já têm informações muito bem validadas e hoje, com a quantidade de variedades que existem, que são diversas, às vezes os espaçamentos variam também. Mas vamos considerar aqui o brócolis que a gente plantou ele, eu estou falando do brócolis ninja, Você vai encontrar recomendação de plantio de 80 por 80, de 80 entre as linhas e 60 entre as plantas, e isso pode variar bastante, O que foi que a gente fez aqui para poder comportar mais? Por outro lado, eu vou ter menos brócolis, mas em contrapartida eu vou ter mais plantas, foi colocar ali de metro em metro. Então no primeiro ponto a gente abriu esses becinhos só do brócolis, E do outro lado repolho, todo mundo com metro em metro. E aqui também, para poder facilitar esse espaçamento, no centro dele, pimenta cambuci, que está vindo também de metro em metro. Uma vez você fazendo isso, fica fácil depois você ir desenhando esses outros esqueletos, porque uma vez que eu abri um metro aqui, abri um metro aqui, abri um bercinho lá e esses centrais, o resto é só vir por tabela, fechando. Se você tivesse um canteiro maior, daria para você ter mais uma linha dessa, certo? Então não é difícil. Nas laterais a gente plantou chicória e alface, e aqui no centro, para poder aproveitar bem esse espaço, o coentro. Então é basicamente isso, galera. A intenção, como eu disse, compartilhar o desenvolvimento dessa área com vocês. Mais para frente, não sei se vai ser o próximo vídeo, a gente já vai contar como é que está ficando esse novo módulo que a gente está fazendo. O que eu posso dizer é que vai ser um sistema bem interessante e também vai ser muito bacana poder compartilhar o progresso disso tudo com vocês, certo? Não deixa de curtir, não deixa de se inscrever, não deixa de comentar, isso é muito importante e a gente se vê no próximo vídeo.